Olá, eu sou o professor Alexandre Saramelli e tenho aqui um prazer, uma satisfação imensa de estar aqui com você. E olha, parabéns por você ter se interessado por esse assunto, por você estar aqui com a gente agora. Tá? Olha, é, o assunto que nós iremos discutir a partir de agora, nossa proposta nos próximos minutos, é muito importante para a inovação contábil. É importante, né, para que as pessoas, né, para que os contadores entendam esse assunto. Tributação internacional da OCDE, mais especificamente a tributação daqueles negócios da área digital, né, daqueles negócios relacionados a essa nova economia, a essa nova forma de se trabalhar diversos assuntos, né, essa nova forma de ganhar dinheiro. Temos aqui, né, 3 profissionais de diferentes países. Eu moro em São Paulo, no Brasil. Nós temos também o Gildo Cossa, de Moçambique, e o José Pedro Farinha, de Portugal. E nós iremos discutir, né, esse assunto aqui com você. Mas por que nós temos aí a preocupação de juntar pessoas da área, profissionais de língua portuguesa? Né? Por que exatamente língua portuguesa? Por que essa situação? Dá uma olhadinha. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada em 17 de julho de 1996 na cidade de Lisboa, capital de Portugal. Fazem parte da CPLP. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Trata-se de um acordo político-diplomático para cooperação em todas as suas formas para promoção e defesa da língua portuguesa. Para isso, é preciso um diálogo cultural intenso, que envolva e englobe todos os países que têm a língua portuguesa como idioma mãe. Como todo acordo desse tipo, a CPLP prevê 4 grandes liberdades: a livre circulação de capitais, mercadorias, pessoas e dados. Abre-se então um formidável mercado com 270 milhões de pessoas e com enorme potencial para desenvolvimento. Na esteira da criação da CPLP, os contadores criaram a UCALP, a União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa, formalizada em setembro de 2019 e que congrega as entidades reguladoras de base das profissões de contabilista e de auditor nos países ou regiões de língua portuguesa e tem como um dos objetivos colaborar com a comunidade dos países de língua portuguesa no aperfeiçoamento da contabilidade e auditoria na região. José Pedro Farinha, você pode se apresentar, por favor? Olá, eu sou José Pedro Farinha e eu sou contador como o Alexandre, contabilista aqui em Portugal e vivo em Lisboa. Perfeito. Gildo, se apresenta para a Sim, gente. sou Gildo, vivo em Moçambique, na cidade de Maputo. Uhum. Sou secretário-geral da Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique, que seria, no brasileiro, a Ordem dos Contadores e Auditores de Moçambique. É o corpo oficial, né, de Moçambique, né, de contabilistas, né, de contadores de Moçambique. E vocês dois também são membros, né, da UCALP, né, que é a União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa. Né? Então, isso é uma entidade nova, né, uma entidade muito importante, né, que está nascendo aí e que tende aí a unir os contadores, né, os profissionais da contabilidade dos países de língua portuguesa. Bem, para começar aqui a nossa conversa, né, eu vou passar aqui um vídeo explicando, né, o que é esse grande projeto de taxação, né, esse grande projeto de impostos internacionais da OCDE. Então, roda o vídeo. Taxação Internacional OCDE.
Os desafios para os contadores de língua portuguesa, dentro da 59ª Conserge, a Convenção de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. A OCDE é uma organização que foi criada para cooperação e desenvolvimento econômico. Ela tem sede em Paris, na França, e representa uma estruturação formada por países e parceiros estratégicos dedicados ao desenvolvimento econômico. A intenção aí da OCDE é discutir políticas públicas e econômicas comuns dentro desses países considerados estratégicos. Embora essas discussões elas envolvam, de uma certa forma também, diversos outros países do planeta inteiro. Né? Então, esses países estratégicos apoiam os princípios da democracia representativa e as regras da economia de mercado. E entre os países de língua portuguesa, Portugal é um membro permanente, já é um membro permanente. E Brasil é considerado um parceiro estratégico. O Brasil ainda não faz parte da OCDE, oficialmente, não é um membro permanente, mas já participa de diversas discussões, já colabora aí com a OCDE em diversos assuntos. E também os diversos países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, por aí vai, né, também tem aí uma participação, né, uma influência, né, também dentro da OCDE, ou então sofre também as influências das decisões da OCDE. Por isso é um assunto aí da mais alta importância entre os países de língua portuguesa. Mas, basicamente, a OCDE vem realizando aí, nos últimos anos, um esforço muito grande para eliminar os planejamentos tributários que são muito agressivos, que fazem mal, né, às pessoas, fazem mal aos países. Né? Então, normalmente, os países eles têm um planejamento tributário, né, fazem todo um planejamento tributário, mas, por conta aí da decisão de algumas empresas, de algumas pessoas, toda esse planejamento pode ruir, pode erodir, como se chama. Né? Então, a OCDE tem uma preocupação muito forte com esse assunto, já vem trabalhando esse aspecto já há muitos anos. Então, basicamente, o centro da preocupação dessas políticas são com as multinacionais. Né? Então, aqui é interessante a gente entender o conceito de multinacional das Nações Unidas. São grupos empresariais que geralmente operam em todo o mundo através de subsidiárias incorporadas localmente ou permanentemente estabelecidas. Eles também podem usar outras estruturas, como joint ventures e parcerias. No nível operacional, uma multinacional normalmente é organizada de várias maneiras, como uma estrutura funcional, divisional ou com uma matriz. Então, nessa cultura, né, existem multinacionais que montam, né, mantêm uma própria cultura, às vezes do seu país de origem, ou também há multinacionais que criam uma cultura própria que é transnacional. Né? Elas não se atêm apenas à cultura local dos países onde elas estão, mas também há uma cultura que elas próprias formam. Né? Então, elas cultivam muito a cultura e os valores. Por isso, também, elas também mantêm uma certa influência no mundo dos negócios e das relações internacionais. Então, basicamente, uma multinacional, ela surge em um determinado país, né? É uma empresa que se destaca nesse país, ela acaba realizando um serviço muito relevante, tem um crescimento muito forte, e ela, até para um crescimento orgânico ou por questões estratégicas, ela se instala também em outros países. Né? Então, ela busca aí, se instalar em países que sejam aí chave ou que tenham algum interesse para o negócio delas. Né? Então, as multinacionais, elas acabam, então, levando cultura, levando tecnologia, levando desenvolvimento a diversos países. Né? Então, de acordo com as potencialidades de cada país, né? O que cada país pode oferecer para essa multinacional, e também essa multinacional
acaba se comprometendo com o desenvolvimento regional de muitos desses países. E, de uma certa forma, hoje em dia, com um mundo cada vez mais conectado com as inovações tecnológicas, com a transformação digital, cada vez mais as grandes empresas, as multinacionais, elas também têm uma participação de pequenas empresas. Então, pequenas empresas estão dentro do que se chama, muitas vezes, de ecossistemas dentro das grandes multinacionais. Então, quando nós falamos de uma multinacional, nós também estamos falando de pequenas empresas e de toda a vida econômica em geral. O que vem acontecendo, e a OCDE está muito atenta a essas questões, é que muitas vezes essas multinacionais, ao invés de realizar um trabalho, se instalar em países, né, e realizar operações pensando no desenvolvimento econômico autêntico dos povos, elas acabam escolhendo suas atividades em países apenas por conta de aspectos tributários, né? Então, elas tentam aproveitar assuntos tributários, tentam aproveitar aí brechas na legislação e acabam realizando aí um planejamento muito duvidoso, um planejamento altamente questionável, né, agressivo, muitas vezes, né? Então, dependendo do caso, uma grande empresa dessas que contribui muito para a sociedade, mas acaba não pagando impostos em nenhum lugar, porque acaba se aproveitando aí de brechas de legislação, né? Então, existe essa situação e a OCDE resolveu, né, dirimir esse tipo de situação, né? Resolveu agir contra esse que muitas vezes é um abuso. E, às vezes, nem tanto, né? Então, muitas vezes, as empresas elas acabam se instalando em alguns países, elas se beneficiam de benefícios tributários, né? Mas esses benefícios tributários, que muitas vezes são concedidos aí pelos governos, acabam prejudicando o povo, prejudicando as pessoas, o próprio governo, né? Então, muitas vezes, os governos fazem isso por conta de uma concorrência internacional. E isso também é ruim. Então, há alguns, né, impactos da digitalização e a globalização. Normalmente, quando nós falamos em tributação, nós pensamos em empresas, em indústrias que montam um produto tradicional, um produto físico, né? Então, um produto aí que tem uma forma, né, tangível, mas agora estão surgindo também empresas que não produzem produtos físicos, produtos tangíveis, são empresas que produzem produtos digitais, produtos intangíveis, que não tem como você pegar, né? Não tem forma definida, mas são tão, ou às vezes até mais, importantes do que negócios físicos, né? Então, a OCDE entende que houve mudanças aí na sociedade que trouxeram desafios às regras da tributação dos rendimentos dos negócios internacionais. E o que acabou prevalecendo aí, principalmente nessas multinacionais que atuam na área digital, né, é que houve aí uma distorção, uma anomalia na área tributária, né? Então, muitas vezes, essas empresas acabam não conseguindo pagar impostos, né, de maneira correta. Não conseguem, os governos não conseguem cobrar impostos. E nisso também a globalização exacerbou a concorrência tributária, que se tornou algo prejudicial, né? Então, você tem aí uma concorrência entre países, entre jurisdições. Então, as decisões da OCDE vão entrar em ação a partir de 2023. Uma tributação internacional única, né, que visa aí, inibir, né, que visa aí trazer mais justiça e visa trazer um desenvolvimento aos países mais autêntico, um desenvolvimento de verdade. Essa solução que a OCDE encontrou, depois aí de vários anos de discussão, é uma solução que eles chamaram de 2 pilares.
Então, nós temos aí no pilar 1, né, que é um pilar mais estrutural, digamos assim, né, é um pilar que visa garantir um ambiente mais justo de distribuição de lucros e direitos tributários entre os países. Então, diz respeito às maiores empresas multinacionais. Esse pilar 1, ele preza pela segurança tributária, né? Então, ele preza por uma obrigatoriedade de um processo vinculativo para a resolução de disputas, né? Então, uma maior justiça ao contribuinte e também, né, ao Estado, e traz também, né, para que seja possível colocar um projeto dessa magnitude, né, um projeto envolvendo todo o planeta, né, traz também uma ressalva para os países que estão em desenvolvimento, que poderão aí se beneficiar de um mecanismo eletivo em certos casos, garantindo que as regras não sejam muito onerosas para esses países. Então, você não vai ter regras totalmente iguais para todos os países. Para alguns países que estão em desenvolvimento, que são países que têm aí uma fragilidade maior, você vai poder ter uma ressalva, né, possibilidades aí de maior ação, né, para que esse plano não se torne oneroso ou não se torne negativo para esses países. O acordo no pilar 1 inclui também a remoção e extinção de impostos sobre serviços digitais, na sigla em inglês DST, né, e outras medidas similares relevantes, trazendo o fim das tensões comerciais decorrentes da instabilidade do sistema tributário internacional. Então, se você tem aí países que já adotaram algum tipo de imposto sobre serviços digitais, esses impostos vão convergir à tributação da OCDE. Então, eles serão extintos e, em seu lugar, vai ser serão adotados as orientações da OCDE. E também o pilar 1 irá fornecer uma abordagem simplificada e otimizada para a aplicação do princípio do cumprimento do conceito de arm's length em algumas circunstâncias, com foco nas necessidades dos países em desenvolvimento. Então, o intuito também não dessa legislação não é simplesmente engessar todo o processo, mas também há a possibilidade aí de ação das empresas, de tomada de decisão, e dos estados também. Já o segundo pilar estabelece um piso para a competição tributária sobre imposto de renda corporativo, por meio da introdução de um sistema global de imposto corporativo mínimo a uma alíquota de 15%, e que os países poderão usar para proteger suas bases tributárias. Então, aqui, essa decisão, né, esse pilar, também é chamado de regras do Globe. O pilar 2, isso é um ponto muito importante. Ele não elimina a competição tributária entre os países, mas ele estabelece algumas limitações sobre ela, né? Então, ele mostra que essa competição tributária às vezes não é saudável, né? Então acaba estabelecendo algumas limitações. Os países poderão realizar competição tributária, né? Mas dentro aí de regras que sejam razoáveis. Há também incentivos para estimular uma atividade econômica, né? Ou melhor, incentivos para estimular uma atividade econômica serão amenizados e excluídos, né? Então, muitas vezes, se o país acaba dando algum tipo de incentivo, e esse incentivo, no geral, né, de uma maneira mais holística, mais ampla, eles acabam prejudicando a economia daquele país, existe, né, um comprometimento em eliminar essa situação. O pilar 2 também protege o direito dos países em desenvolvimento de tributar certos pagamentos que corroem a base, né? Juros, royalties, quando não são tributados até a alíquota mínima de 15%, por meio de sujeito à regra tributária, a STR. Então, para você conhecer mais sobre esse assunto, né, que ele é bem mais amplo, né, ele tem diversas aí definições, né, é recomendável que você busque, né, principalmente os documentos da OCDE, né, os últimos pronunciamentos da OCDE. Aqui você tem
um QR Code, né, que você pode aí escanear e pode ter acesso direto a essa brochura aqui da OCDE, que trata desse assunto. E, evidentemente, todos esses assuntos trazem aí diversos impactos e desafios para os contadores de língua portuguesa, né? Nossa região de língua portuguesa. Por isso, é isso que nós iremos discutir a partir de agora. Você está convidado para essa discussão. Seja bem-vindo. Professor Pedro Farinha e Gildo, vocês acreditam que os contadores estão já dos países de língua portuguesa, eles estão preparados para uma operação internacional desse tipo? Você quer que eu comece? Sim. Pode ser você. Sim. Então, Alexandre, eu acho que os contadores da língua portuguesa, eles são fantásticos. Portanto, estão preparados para grandes desafios. A começar, eu tenho a sorte de ter sido e ter trabalhado em contabilidade em todos os países de língua portuguesa. Portanto, eu conheço bem a realidade. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Maputo, portanto, foi assim que nos conhecemos. E eu acho que só a diversidade contabilística e fiscal e até a dificuldade cultural entre todos estes países, se nós conseguirmos trabalhar em conjunto, vamos estar preparados para grandes desafios. E você há pouco falou na UCALP, e a UCALP nasceu precisamente para facilitar a forma como nós vamos vencer estes desafios. Portanto, quando nós pensamos aqui na aproximação contabilística entre estes países, nós temos já aqui uma grande dificuldade, que é a dificuldade da língua, porque o português não é todo igual. Portanto, se você falar um contabilista do Brasil com um contabilista de Portugal, com um contabilista de Moçambique, com um contabilista de Angola, vai haver muitos termos que são de difícil entendimento. Por exemplo, vocês falam capital integralizado, nós falamos em capital realizado, portanto, falando só de conceitos básicos, não é? Portanto, quando passamos para a parte fiscal, a coisa complica, porque o sistema tributário é muito diferente entre estes vários países, desde o imposto sobre renda até ao imposto sobre o consumo, em que uns países têm IVA, outros países têm imposto sobre o consumo, e depois existe um país muito especial que se chama Brasil, que tem 577 mil impostos diferentes sobre o consumo, não é? E então eu acho que os contadores da língua portuguesa já estão habituados a estas dificuldades. Portanto, eu acho que agora o grande desafio é, de facto, nós trabalharmos em cooperação e partilha entre todos para conseguirmos, juntos, criar um sistema contabilístico e tributário que nos consigamos entender entre todos e também com isso não só apoiar as empresas com as quais trabalhamos, como, sobretudo, sermos justos na produção de informação financeira e fiscal. Sim, olhando para o caso específico de Moçambique, também os nossos profissionais creio que estão preparados. Somos uma ordem jovem, criada em 2012, e desde os anos 90 para cá, a nossa legislação, quer fiscal e quer no que diz respeito às normas de contabilidade, vem sofrendo transformações muito rápidas e os profissionais têm estado engajados e a esforçarem-se em adaptar-se, em perceber e operacionalizar isso. E acredito que estão preparados para esse desafio. E já existe uma plataforma, várias, tem a Ucalpa, que o Farinha fez referência, mas também temos uma outra plataforma, que é o PAFA, que é a Federação Africana de Contabilidade, que somos membros efetivos e temos estado a interagir com as outras ordens profissionais, quer a nível da região austral, quer a nível da África. Então, acredito que temos uma base para poder enfrentar os desafios do processo. A minha visão aqui no Brasil, né, é que, como José Pedro Farinha já disse, é muito conhecido que o Brasil é um país muito complicado
em questão questão tributária. E essa questão tributária acaba influenciando a rotina dos contadores, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Os contadores estão muito, mas muito, digamos, atentos apenas a questões mais internas, a questões mais brasileiras, né? Então, eles não se abrem muito para a questão de taxação internacional. Tanto é que, quando foi anunciado esse novo imposto, né, internacional da OCDE para as grandes multinacionais, né, isso não teve nenhuma repercussão mais forte aqui no Brasil ainda, né? Então, esse daqui é um momento que nós estamos aqui já refletindo sobre esse assunto. Então, eu acredito que é muito importante, né, os contadores brasileiros eles terem uma maior interação com os outros contadores de língua portuguesa, até por conta da língua, apesar de haver essas pequenas dificuldades com a língua, né, para que haja um pouco mais de uma cultura um pouco mais internacional, né? Os contadores não se preocupem apenas com questões internas, passem a se preocupar também com questões mais internacionais, né? Então, eu acredito que, em termos de complexidade, né, não há tanta complicação. O que vai acabar acontecendo é justamente o contrário. O contador brasileiro ele vai precisar ter aí digamos, se acostumar a algo que seja mais fácil, né? Porque é tão complexo que, se você deixa as coisas mais fáceis, os contadores brasileiros estranham, né? Então, eles acham que está errado alguma coisa, né? Então, eles vão ter que se acostumar com um pouquinho mais de menos complexidade, né? E entender o impacto, né, dessas mudanças, né? Não só em nível brasileiro, como no latino-americano, como nos países de língua portuguesa, principalmente, né? Isso precisa enfatizar muito esse ponto de países de língua portuguesa, porque é um mercado extraordinário, um mercado enorme, é um mercado que fala a nossa língua, né? É um mercado aí que se estende aí em diversos continentes, está na América Latina, na América do Sul, está aí na África, está na Europa, está na Ásia, né? Então, a gente tem aí uma possibilidade muito grande de interação, né? Então, é muito bom que aconteça isso. Mas aí eu pergunto também para vocês, né, para ver a visão, né, de educação, né? Vocês acreditam que esse assunto ele já deve, né, imediatamente ser ensinado nas instituições de ensino, na superior, ou mesmo as instituições de ensino de nível técnico, entre os países de língua portuguesa, né? Então, esse assunto, né, tornar, né, a contabilidade, tornar também os aspectos tributários mais internacionais e trazer essa cultura da OCDE também para a sala de aula. Gildo, você quer dar o pontapé de saída aí? Sim, acho que sim, deviam ser ensinadas. E no âmbito do processo, em Moçambique, se não me falha a memória, no quadro desse processo, em Moçambique, em 2017, foi publicado o Decreto 70 de 2017, que trata dos preços de transferência em resposta a essa questão da OCDE, e que, infelizmente, ainda não faz parte também dos currículos, mas já há formações que estamos a ministrar sobre preços de transferência e temos estado a interagir com a autoridade tributária, a tentar divulgar isso, a tentar criar debate, que foi implementado, mas também a própria administração tributária não tinha capacidade, não tem capacidade, e acho que devia ter sido começado a questão da própria lei das transferências, devia ter sido começado a ser ensinada nas escolas, mesmo antes da implementação. Então, em relação à questão também da OCDE, acho que também devia ser colocada em debate nas universidades, devia ser ensinada. Eu acho que da mesma forma que o mundo inteiro caminhou para uma normalização contabilística com base nas normas internacionais, eu acho que também o mundo tributário deve caminhar para uma normalização.
Hoje são colocados grandes desafios a todos os profissionais que trabalham nesta área de tributação internacional, que se prendem com a residência das operações e com o estabelecimento estável. Hoje em dia, com a cada vez maior digitalização das profissões, nós podemos ter um cenário, eu dou sempre este exemplo, de uma loja online em França, cujo servidor está em Portugal e os decisores estão em Espanha. E a empresa até tem sede na Alemanha. Onde é que é tributado sobre a renda? Já nem estou a falar de impostos sobre o consumo. E, portanto, eu acho que primeiro temos que caminhar para uma normalização, mesmo na OCDE, também normalização no que diz respeito às convenções e acordos que capitaram do tributação internacional, para que depois possamos sensibilizar e ensinar nas escolas e alertar os alunos para todas estas problemáticas da tributação internacional. Dificilmente as universidades vão conseguir acompanhar a velocidade da economia, porque hoje o negócio é altamente dinâmico. Portanto, se há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás nos falassem em bancos digitais, moedas como o Bitcoin ou negócios que só assentam na internet e que valem muitos milhões de dólares e que são unicórnios, nós iríamos ficar incrédulos. Na verdade, a economia anda muito rápido. E por isso também todos os processos de tributação foram-se adaptando, uns países mais rápido que outros. Hoje temos estas desigualdades no mundo e, obviamente, temos estas desigualdades no ensino. Na minha opinião, é fundamental que esta reflexão chegue ao ensino superior, mas será mais fundamental ainda que se caminhe para uma uniformização das questões tributárias no mundo do que diz respeito a estas questões. Perfeito. Olhar para a história. Viu, Gildo? Tá dando para ouvir um rádio aí, viu? Diminuir um pouquinho o som aí. Isso. Agora melhorou. Diga, Alexandre. Então, assim, eu acredito também que é muito importante, né, as instituições de ensino, né, começarem a se preocupar com esse tipo de situação, né, com a tributação internacional, né. Aqui no Brasil, né, nós não temos ainda essa prática de estudar outros sistemas tributários, ou mesmo nós temos algumas dificuldades ainda em ensinar as normas internacionais de contabilidade de uma maneira geral. Né. É muito importante, né, então, que a gente tenha essa disposição para estudar outros sistemas tributários, diferenças entre sistemas tributários. Há também algumas semelhanças entre esses sistemas, né? Então, acredito que é importante que o contador, né, o estudante de contabilidade, ele já entenda que ele poderá vir a trabalhar no Brasil e, ao mesmo tempo, né, sem sair do Brasil ou qualquer lugar, ele vai poder trabalhar também com projetos em outros países. Então, a gente pode vir a ter esse assunto. Então, a gente precisa já começar a trabalhar com essa cultura, né? Mas, além das questões internas dentro da contabilidade, né, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês enxergam aí se essa tributação internacional ela é boa ou ela é ruim para a economia do país. O que vocês acreditam? Isso vai ajudar as economias dos países, né? Ou isso daí acaba trazendo, acaba engessando de uma certa forma a política fiscal, acaba trazendo aí certas dificuldades e certos malefícios, né? De uma maneira geral, é vantajoso essa tributação internacional que a OCDE está propondo? Então, eu acho que hoje nós assistimos a uma grande desigualdade tributária no mundo, não é? Por isso temos países como a Irlanda, onde estão alojados todos os gigantes, e portanto, se nós olharmos para esta desigualdade, obviamente que os países que mais rápidos foram na adaptação da tributação a este modelo de negócio, e por isso atraíram alguns dos gigantes internacionais, vão ficar prejudicados no primeiro momento, não é?
Por outro lado, esta tributação vem se mostrar mais justa, mais equitativa e vai resolver grandes problemas, nomeadamente aqueles problemas que falámos há pouco relacionados com a questão da residência tributária, não é? Porque reparem que eu dei um exemplo simples, que já tem alguma complexidade tributária. Agora imaginem se a empresa que vende online, que vende serviços, vende para Moçambique e para o Brasil, com um servidor nos Estados Unidos, a sede é na Alemanha, e as pessoas escolheram para viver o melhor país do mundo, Portugal. Já está muito confuso, E passar não é? férias em Maputo. E passar férias em Maputo. E passar férias em... Eu ia Não, dizer e que até aqui no pode ser que um Brasil, mas esteja em assim, Maputo, outro esteja... eu tenho que concordar que Portugal é Imagina muito que... bom. E o Gildo me mostrou aí algumas imagens de Moçambique que dá vontade de ir para aí também. É verdade, é verdade. Mas imagina que tem uma sociedade que os sócios estão em Maputo, um em Lisboa e outro no Rio de Janeiro. Uhum. E que tomam todas as decisões em reuniões Zoom. Onde é que é a residência? Onde é que são tomadas as decisões? Uhum. Portanto, hoje em dia são colocados alguns desafios que, de facto, este imposto vem ajudar a resolver. Uhum. Agora, no primeiro momento, ele vai ser mau para aqueles países que foram rápidos a atrair este tipo de negócios e vai ser bom para aqueles países que empurravam, afastavam este tipo de negócios e por isso não conseguiam obter receita tributária neste tipo de negócios. Por exemplo, Portugal viu muitas sociedades saírem daqui para irem para a Irlanda. O Brasil viu algumas sociedades Sim, saírem do a Brasil Irlanda. para virem para a Irlanda e até para virem para Em Portugal, para a África é região da Madeira. Maurícias. A África tem Maurícias, exatamente. É Maurícias, Portanto, sim. havendo uma tributação internacional, que não deixa de ser um pouco utópico, vai resolver estas questões de desigualdade. Para os países como as Maurícias, a Irlanda, vai ser pior no primeiro momento, é inevitável, não é? Singapura, etc. Não é? Acho que na primeira fase, sim, mas vai ajudar a minimizar essas circunstâncias da complexidade que os negócios e as corporações estão a ter nos últimos tempos. Mas, voltando um pouco à questão anterior sobre a educação, havia em Moçambique, por volta dos meados dos anos 80 até princípio de 2000, havia hábito das entidades públicas que regulamentam, quer a nível fiscal e as outras áreas, antes da aprovação de algumas normas, de promover, quer normas, regulamentos ou leis, de promover debates no seio das universidades. Mesmo os normativos anteriores ao PGC-MIRF em Moçambique, antes de irem à aprovação, houve vários debates que foram promovidos a nível das universidades. Agora já não. Agora as universidades definem currículos e nenhum fazedor de regulamentos ou lei importa-se de ir à universidade discutir e ouvir o que é que os estudantes, os docentes têm a falar sobre isso. Perfeito. Aqui eu acho, né, que vai ser, na realidade, uma verdadeira bênção, né? Porque nós temos um sistema tributário aí horrível, né? O pior sistema tributário do planeta. E o que acontece? Os políticos eles não se entendem, né? Já estão aí há 30 anos tentando fazer uma reforma tributária, quase que saiu esse ano a reforma tributária, mas ainda não saiu, né? Então, há uma série de dificuldades aí nesse sentido, né? Então, com essa tributação da OCDE, né, eu acho que vai dar uma chacoalhada, né? Vai dar uma chacoalhada no Brasil, né? E vai ser importante, né? Hoje, tem muitas empresas aí realmente saindo, indo para a Irlanda, também aqui na América Latina, tem muitas empresas saindo do Brasil, indo para o Paraguai, e o que eu acho mais complicado, né? mais triste, muitas empresas não retiraram o Brasil do radar, né? Não querem mais fazer nenhum tipo de investimento aqui no Brasil, né? Então, talvez traga essas empresas aqui para cá. Mas sobre essa questão também, né, o imposto ele é sobre o lucro.
E lucro é um conceito contábil, né? Então, você ali calcula, faz a contabilidade, faz ali a sua contabilidade de custos e você extrai o lucro. Mas, muitas vezes, e aqui no Brasil isso também acontece, você tem uma interferência estatal aí, né, nessa questão do lucro, né? Então, a tributação não é sobre o lucro contábil, é sobre o lucro tributário, sobre um lucro aí que a autoridade tributária acaba determinando, né? Mas, com essa tributação internacional, a tendência é de que o lucro seja o lucro mesmo, seja a base para a tributação seja a contabilidade, que vai ter que ser feita em normas internacionais. Então, vocês acreditam, né, que mesmo aquelas empresas, ou mesmo aqueles contadores que são ainda resistentes à ideia das normas internacionais de contabilidade, com essa tributação eles vão se sentir, né, na necessidade de implantar as normas internacionais de contabilidade para que consiga, né, ter mais competitividade nas empresas, né? Essa tributação ela também acaba reforçando a necessidade das normas da adoção completa, né, a adoção de verdade das normas internacionais de contabilidade. Então, eu acho que as normas internacionais de contabilidade são uma inevitabilidade, não é? Uhum. Portanto, eu acho que o mundo é global, o mundo é dinâmico e não há forma de voltar atrás com isso. Acredito até que o sistema está muito bem montado, porque hoje nós temos as IRS, temos as normas internacionais, e depois cada país tem alguma forma mais simples de adotar ou adaptar as normas para o seu país, como é o caso das NCRFs em Moçambique e em Portugal, ou dos CPCs no Brasil, não é? Uhum. E, portanto, com isso nós temos uma adaptação das normas a cada local, mas não perdendo o foco nos conceitos básicos de cada norma e, sobretudo, na estrutura conceptual do IASB, que nos permite termos todos a mesma forma de olhar para a contabilidade. Portanto, eu acho que por aí o caminho tem que ser esse e não há volta a dar. Aqui a outra questão prende-se que eu não consigo entender porque é que a contabilidade que é feita de acordo com as normas internacionais, que é uma contabilidade que segue o que de mais atual e de mais pensado existe em termos de regulamentação contabilística, serve para todos os stakeholders, portanto, serve para o investidor, para o financiador, para o cliente, para o fornecedor, mas não serve para efeitos tributários. Portanto, eu não consigo entender isso, a não ser pela razão de que os diferentes Estados precisam de tributar, precisam de fazer coleta de imposto e, por isso, atacam as empresas. E até servir disso para fazer alguma propaganda política. Por exemplo, em Portugal, a taxa nominal de imposto é 21%, a taxa efetiva passa dos 30%, porque o lucro tributário é muito diferente do lucro contabilístico. E isso não faz sentido, até leva a algumas dificuldades de contabilização, como nós sabemos, que é o caso dos impostos diferidos, que é uma norma que não tem sentido, porque se o lucro contabilístico for igual ao lucro tributário, já não existem impostos diferidos, que eu até chamo de impostos divertidos, de tão complexo que aquilo é. Uhum. E, portanto, respondendo ao Sandro, eu acho que todos os contadores no mundo têm que conhecer as normas internacionais de contabilidade e acho que de uma vez por todas os Estados têm que ganhar coragem para que o lucro contabilístico seja o lucro tributário. Aqui a grande questão é, nós também sabemos que os empresários são todos, como se diz no Brasil, espertinhos, não é? Portanto, eles vão tentar dar um jeito, né? Tentar quebrar o galho, dar uma bagunçada no resultado, para pagar menos. Uhum. Então, aí os Estados devem ser duros na fiscalização. Os Estados devem estar muito atentos e perceber se existem faturas falsas e situações até de crime e de fraude. Essas situações têm que ser altamente penalizadas. Agora, as regras contabilísticas, na minha opinião, têm que ser soberanas. Júlio? Sim, concordo com Farinha, o processo é irreversível, quer o processo da adoção das normas internacionais, quer mesmo o processo da integração regional.
está a decorrer, nós gradualmente estamos a ficar próximos de todos os países da região austral. No que diz respeito às normas, nós temos estado a trabalhar, por caso moçambicano, fez uma adaptação das normas, acho que são de 2007, se não me falha a memória, 2007, para criar-se o TGC-NIRF, que foi aprovado em 2010 e que já está desatualizado, e temos estado a debater com o ministro das Finanças, que é o ministro de tutela, ele que pode levar a proposta ao Conselho de Ministros, e que a proposta é passar a responsabilidade para o CAMI, que já existe, do ponto de vista estatutário, de emitir pareceres e recomendações ao governo, quer para a atualização das normas, as normas do relato financeiro, assim como das normas de contabilidade para o setor público, que são as IPSAs. Então, concordo com a Farinha, é um processo irreversível e que temos que abraçar. Não há como voltar para trás. Realmente, não tem como. O Farinha disse uma coisa muito importante. Grande parte do sucesso desse projeto todo, né, das normas internacionais de contabilidade, da implantação das normas de contabilidade, está nos contadores. Então, primeiro, os contadores eles precisam sentir a vontade para praticar essas normas. Então, você não pode ter aí um governo que impeça isso, né? Que crie dificuldades para isso. Ao mesmo tempo, né, realmente, a fiscalização precisa ser muito, muito forte. O contador, né, ele é um elemento neutro. Né? Ele não pode nem aumentar, né, o interesse do empresário, né, dar mais razão ao interesse do empresário e nem ao interesse do Estado também. Então, quando o contador ele dá muita razão para o interesse do Estado, há um desequilíbrio. Né? Então, o contador ele tem que fazer o que é o certo a ser feito. E o certo a ser feito são as normas internacionais de contabilidade. Então, se você tiver uma boa fiscalização em que você retira do mercado contadores aí que ajudem, ou o empresário, né? Ou algum fornecedor, algum cliente, ou inclusive o Estado, né? Então, de repente, o contador ele acaba favorecendo muito a questão do Estado. Está errado, uma fiscalização precisa apontar isso. Né? Então, os contadores eles precisam ter segurança jurídica, segurança, vontade, né, de praticar as normas internacionais de contabilidade e não tem volta a isso. Né? Quanto mais a gente protelar isso, né, porque o Estado está querendo assim, porque você tem uma autoridade tributária que quer de tal jeito, alguma coisa assim, vai ser pior. Né? Então, eu acredito, né, que essa chacoalhada que a OCDE está dando, né, com essas normas de tributação internacionais, né, também vai ajudar, né, numa adoção de normas contábeis, né, internacionais. Né? Até porque isso é uma espécie de um escudo. Né? Então, se o contador, se há alguma desconfiança no trabalho do contador, o contador vai mostrar, olha, não, eu estou aqui fazendo, né, eu estou cumprindo a norma X, a norma Y e tudo mais. Né? Então, ele vai ter como mostrar isso, vai ter como passar por uma auditoria, por uma perícia, por uma fiscalização. Né? Então, é uma vantagem para todo mundo. Né? Então, se a gente for ver o planejamento em si, né, está tudo certo, né? Não tem que você contestar ali. Né? Então, é preciso realmente agora executar. Né? A grande dificuldade é na execução. Agora, nosso papo aqui está uma delícia, está muito bom, mas nós já estamos aqui chegando ao final, né, da nossa conversa. Né? Então, eu vou aqui já engatar mais duas perguntas para a gente finalizar. Né? Vocês acreditam que, a longo prazo, essa tributação internacional ela vai ser benéfica para os nossos países? E o que o contador, não o contador, digamos, o estudante de contabilidade que está lá na universidade, mas o contador já veterano, aquele que já está há muitos anos na praça, há muitos anos já trabalhando. O que esse contador deve fazer para acompanhar, né, esse movimento? Né? Qual conselho, quais dicas que vocês dão para os contadores veteranos? Maria?
Eu, como já sou um contador veterano, vou falar Opa! primeiro, né? Eu acho que os Ai, meu Deus. Então, eu acho que os contadores vão ter que fazer uma coisa que já fazem hoje, que é vão ter que estudar todos os dias. Aham. E eu acho que hoje o grande desafio dos contadores no mundo é acompanhar a evolução legislativa e acompanhar a evolução tecnológica. Hoje os negócios são muito grandes e muito rápidos e, portanto, nós rapidamente temos um cliente que é uma filial da China, que é uma filial dos Estados Unidos portanto, temos que constantemente estudar as evoluções legislativas internacionais, convenções, agora esta proposta da OCDE, etc. Por outro lado, o contador tem que acompanhar a evolução tecnológica para que seja um verdadeiro contador. Portanto, nós assistimos no mundo inteiro que o contador é aquele que preenche declarações fiscais. Isso não existe. Isso são robôs que fazem. Só que hoje os robôs precisam de comer carne e peixe porque se chamam contadores. Mas, na verdade, os contadores são aqueles que conseguem olhar para a informação, tirar partido dela, seja para que o sistema tributário seja justo e as empresas paguem aquilo que tiverem que pagar, seja onde for, seja que imposto for, e para que a informação financeira seja útil para todos aqueles que suportam as suas decisões dessa informação financeira. E, portanto, finalmente vamos ter contadores. Vamos deixar de ser robôs para ser contadores, porque os robôs vão substituir estas tarefas, desculpem a expressão, parvas que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Portanto, o desafio hoje é estudar a evolução legislativa, estudar a evolução tecnológica e pensar sempre mais além, pensar como é que vamos tirar partido desse nosso estudo. Se não o fizermos, então nós vamos ser robôs, mas vamos ser robôs obsoletos. Resta-nos ir para a reforma, para a aposentação, como se diz no Brasil, porque a nossa profissão aí vai acabar. Sim, o outro ponto, dando continuidade à opinião do Farinha, que eu concordo plenamente, que temos que ser permanentes aprendizes, temos que estar aptos permanentemente a aprender, quer sobre tecnologia, quer sobre a dinâmica das mudanças que estão a decorrer no mundo atual. Também é fundamental a promoção do intercâmbio entre os profissionais de contabilidade, quer a nível das ordens profissionais, mas também o intercâmbio efetivo a nível dos próprios profissionais. Acho que é crucial, nas circunstâncias atuais, e usando as plataformas que são várias, Facebook, LinkedIn, existem diversas plataformas tecnológicas, conforme falou o Farinha, que podem ser utilizadas para estabelecer essa ponte de intercâmbio, de aprendizagem e troca de experiência conjunta entre os profissionais de contabilidade. Olha, Obrigado. perfeito, eu concordo com vocês dois, né? Esse ponto que o Júlio comentou agora, do intercâmbio, né, entre os profissionais de diversos países, ele é imprescindível, a gente tem que começar a se integrar mais, né? E realmente, né, como o José Pedro Farinha diz, temos contadores, né? Então, esse pensamento internacional vai até nos ajudar nesse sentido, né? Não nos preocupar tanto com questões internas, com autoridades internas de tributação ou de regulação de mercados, esse tipo de coisa, e cultivar a contabilidade, né? A contabilidade, a ciência contábil, né? O que é o certo a ser feito, né? Então, assim, nós precisamos estar atentos, muito atentos a essas novidades, né, a essas propostas dos órgãos internacionais, OCDE, G20, né? Nós estamos aí também, a diplomacia dos nossos países está realizando um esforço de integração muito grande. Nós já temos aí a comunidade dos países de língua portuguesa, nós temos a União Europeia, que em breve também irá se integrar com o Mercosul, o Sul aqui na América Latina, né? Então, isso tudo nós precisamos começar, né, a nos integrar mais, né, e praticar, aproveitar esses movimentos para praticar a verdadeira contabilidade, nos desintoxicar aí de imposições tributárias e a própria tributação também, né, se internacionalizar. Não tem motivo muitas vezes você
aí discutir, né, questões aí menores, né, questões aí pequenas, né, quando você pode também ter aí um sistema muito bom, assim, entre os diversos países, né? Então, olha, muito obrigado. Esse assunto aqui, ele continua, né? Nós precisamos aí realizar muitos outros encontros, né? Nos desenvolver, né? E muito obrigado por vocês disponibilizarem esse tempinho aqui para a gente conversar sobre esse assunto, né? E, olha, né, eu acredito, né? Eu saio contente, né? Eu acredito que nós temos aí uma possibilidade de intercâmbio, né? De integração, de conversas muito fortes aí para frente, né? Muito obrigado a todos vocês, né? Gostaria de pedir aí para que vocês se despedissem, né? Aí dando uma mensagem aí de otimismo, uma mensagem de motivação aí a todos os contadores dos países de língua portuguesa, né? Em particular também os brasileiros e os moçambicanos e portugueses. Alexandre, muito obrigado por esta Obrigado. iniciativa. Muitos parabéns pela iniciativa e a todos os contadores que estão a ver este webinar. O desafio, ficam 2 desafios. Vejam o site da UCALP, procurem contadores da língua portuguesa com quem possam discutir ideias, grupos de discussão, já existem vários. Eu próprio estarei disponível e interessado em participar em todas as conversas, portanto, para mim é um gosto discutir estes termos. Eu fui, juntamente com o Gildo, um dos pais da UCALP. A UCALP nasceu em Moçambique, num congresso, e, portanto, é com muito orgulho que vos convido a todos a visitarem este projeto. Eu vou fazer aqui o papel do Gildo e vou-vos convidar para verem também o ACOA, e o Gildo vai explicar o que é o ACOA. Um abraço a todos. Abraço. Aproveito também para convidar a todos os contadores que estão a acompanhar esse webinar a participar da conferência do Congresso Africano de Contabilidade, que vai decorrer no dia 24 e 26 de novembro, no Centro de Conferências na cidade de Maputo, mas que também pode ser acompanhado online. É só acessar ao site acoa2021.com ou podem também fazer a pesquisa, quer no Facebook ou no LinkedIn ou no Twitter, para poderem fazer a vossa inscrição e acompanhar um dos maiores, ou o maior evento de contabilidade a nível da África, que vai juntar desde especialistas políticos, grandes pensadores, quer na área da contabilidade, na área da tecnologia e em outras áreas transversais que interessam a profissão. Então, são bem-vindos ao ACOA 2021. Obrigado. Muito obrigado, então, a todos, né? Olha, nós temos aí muita coisa boa aí para frente, né? Se importem aí com esses congressos, né? Com a COA, né? Que vai ser um congresso muito importante aí na África. E, olha, uma boa noite para vocês, né? Obrigado e até mais. Um abraço. Obrigado, abraço. Beleza, tchau. gente. Muito obrigado, viu? Estou finalizando aqui. Olha, fantástico, né? Formidável. Muito obrigado mesmo aí para vocês. Olha, vai ficar uma Alexandre, apresentação maravilhosa. Depois você vai partilhar connosco. Sem dúvida. Né? Alexandre, você vai partilhar connosco o resultado final? Sim, sem dúvida. Ok, perfeito. Terminando também a edição, né? Que eu vou inserir outras partes e tudo mais, né? Aqueles vídeos que vocês passaram também aí dos países, né? O Gildo mandou aí um monte de vídeo turístico. O Gildo é bem comercial. Foi bem esperto aí com essa parte turística. E olha, que lugares bonitos aí de Maputo. A gente dá vontade de dar um pulinho aí. Né? Muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Né? Muito obrigado. Vai ao gente. ACOA, Alexandre. Oi? Alexandre, vai até o Farinha, ACOA. feliz festa aí. Tá legal. Feliz festa. Obrigado. Um Tchau, tchau. Tchau.